Boa noite a todos. Abra sua Bíblia em Lucas 24. Lucas capítulo 24, versículo 31. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Nós estamos aí no caminho com os dois discípulos da aldeia de Emaús. Nós já falamos sobre as crises deles, as expectativas que eles criaram sobre Jesus e os discípulos. Falamos sobre as teorias que eles foram formando a partir das conclusões que eles tiraram. Então, diante de toda a expectativa, diante de todas as teorias, diante de todas as conclusões, esses discípulos do caminho de Emaús, também como nós, eles chegaram ao fundo do abismo. E eles chegaram ao fundo do abismo quando, capítulo 24, versículo 15, aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus aproximou-se e ia com eles. Então, quando a gente chega no fundo do poço, quando você não percebe mais Deus. Quando você se torna uma pessoa insensível a tudo que Deus faz. E isso é bem provável e colaborador às nossas preocupações. Porque Jesus pergunta para eles, por que vocês estão preocupados? O que vocês estão conversando? Então as nossas inquietações, as nossas ansiedades, muitas vezes elas não permitem que nós venhamos a enxergar Jesus em nós, através de nós e o que Ele tem feito. E nós estamos nessa caminhada aí com esses discípulos. E eles chegaram ao ponto da sua falência espiritual. Que falência? A falência de não mais reconhecer a presença de Jesus. A falência de não ter essa percepção, esse tato, de já não perceber mais a ação de Deus ao nosso redor e em nós também. Então essa é a falência. E eles chegaram nessa falência, e como nós assim descobrimos que eles chegaram nessa falência? Porque eles não perceberam Jesus chegar. Não é somente isso. Mas eles também passaram a não crer mais no que viam e ouviam. Capítulo 24 de Lucas, versículo 22. É verdade também que algumas mulheres, das que conosco estavam, nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo. E não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. Versículo 24, de fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas a ele não viram. Então, os discípulos, eles não somente estão numa falência espiritual, pelo fato de não perceberem a presença de Jesus junto com eles, mas agora também eles não conseguem mais crer no que veem e ouvem. Então, apesar das mulheres darem o testemunho de terem tido uma visão de anjo e que Jesus não estava mais lá, mesmo assim eles estão voltando para casa. Então esse é o fim, essa é a falência, esse é o opróbrio da vida espiritual. É quando dentro das nossas teorias nós vamos passar a perceber Jesus só se Jesus ressuscitar o morto. Só se Jesus for o resolvedor de problema lá da sua casa.
Aí, quem sabe, talvez, você vai passar a perceber Deus. Mas isso não é vida espiritual. Porque muitos viram o que Jesus ele fez, muitos disseram e ficaram maravilhados com as coisas que viram e ouviram, mas nem por isso eles se converteram. Nem por isso eles eram discípulos, nem por isso eles andaram no caminho. Então os nossos discípulos aqui, os nossos irmãos, eles chegaram no fundo do poço. E a sensação deles e as suas conclusões eram as piores possíveis. Vou repetir de novo. Todas as conclusões que eles tinham eram as piores possíveis. Isso é falência. Mas não é o fim. Não é o fim de tudo. É um tempo mau, é um tempo de silêncio. É um tempo de renúncia. É um tempo de ser renunciada às crenças que nós somos criando. É um tempo do despojamento das minhas formas de pensamento. É um tempo de desconstrução de tudo. Então não é o fim dos discípulos. Eles não deixaram de ser discípulos. Eles estão apenas agora passando por um período aonde as suas crenças foram colocadas em xeque. Aonde tudo que eles construíram como aparente vida espiritual desmoronou. Então agora é um tempo de renúncia, de abnegação, de silêncio. E o silêncio não é para falar para Deus como é que Deus não está fazendo. O silêncio é para mim ouvir uma voz, para mim ver um rosto. Porque quando você entrar no secreto, quando você entrar no seu quarto e no secreto, você vai falar com aquele que vê em secreto, está em secreto e recompensa em secreto. E aí então você vai passar no silêncio, ouvir uma voz. E ver um rosto. Porque agora, Senhor, os meus olhos te veem. Você vai passar a ouvir uma voz. No secreto. Então não era o fim dos discípulos. Era um tempo de silêncio, de renúncia, de despojamento, desconstrução das crenças, das formas de pensamento que nós somos criando durante a nossa caminhada no caminho do discipulado, a partir daquilo que ouvimos e das nossas conclusões que nós tiramos. Então chegou esse tempo. Mas aí, durante essa caminhada, esse tempo de despojamento, andando com Jesus, a primeira coisa que Jesus faz é tratar com eles a partir das Escrituras. Então, o Jesus ressurreto, ao ouvir todas as questões dos corações dos discípulos do caminho de Emaús, e também as nossas, nos é levado a palavra de Deus, versículo 25. Então lhes disse Jesus, honestos e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas
as Escrituras. Então Jesus, quando é o tempo da desconstrução, o tempo da quebra das crenças, o tempo de vencer as barreiras das formas de pensamento, é hora de você e eu voltarmos para a Bíblia e começar a ressignificar tudo que aprendemos ou tudo que concluímos errado. Foi isso que Paulo ele fez. O Saulo, quando se converte, ele se retira por um tempo, ele volta para a sua terra, e lá ele refaz toda a Escritura. Ele lê desde Moisés e os profetas, e agora ele ressignifica tudo o que ele aprendeu, o que lhe foi ensinado e as conclusões que ele tinha tirado. Porque ele tinha conclusões no seu coração de que contra Jesus, o Nazareno, e esse pessoal do caminho, ele deveria praticar muitas coisas. E aí Jesus leva eles para a Bíblia. Jesus leva eles para a Escritura. Eu não sei que caminho Jesus tomou dentro das Escrituras, mas eu sei aquilo que está escrito aqui por Lucas, capítulo 24, versículo 27. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes a seu respeito constava em todas as Escrituras. Eu não sei se Jesus ele citou todos os versículos dos profetas a respeito dele mesmo. Eu não sei se Jesus parou um tempo com esses discípulos e falou para eles todo o significado do tabernáculo. Por que era lá em volta, era de linho branco? Por que tinha a cor púrpura? Por que tinha o lugar onde era queimado as ofertas, os holocaustos para o pecado? Por que tinha a mesa da preposição dos 12 pães das 12 tribos? Por que tinha o candelabro? Por que tinha o santo do santo? Por que tinha lá a arca da aliança, as tábuas da lei de Moisés, a vara de Araão, o maná? Mas Jesus entrou dentro da palavra. Gênesis capítulo 3. Estão lembrando que Jesus fez isso no Sermão da Montanha? Quando ele ressignificou toda a lei, os preceitos que os homens tinham como mais importantes, Jesus foi falando com ele. Vocês ouviram isto? Capítulo 3, versículo 15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Você não leu nas Escrituras que eu seria descendente da mulher? Você não leu nas Escrituras que eu seria da casa de Davi? Livro do profeta Jeremias, capítulo 23. Você não leu nas Escrituras Jeremias 23, versículo 5 e versículo 6. Livro do profeta Jeremias, capítulo 23. Então esse Jesus começou a falar para eles: olha, eu sou descendente da mulher. Eu sou descendente de Adão. Capítulo 23, versículo 5. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo e rei, que é e reinará e agirá sabiamente e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias Judá será salvo e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, como que será chamado Senhor, justiça nossa. Então ele será da descendência de Davi. Vocês não leram nas Escrituras que José era da casa e da família de Davi? Vocês não leram na Bíblia que ele nasceria de uma virgem? Capítulo 7 do livro do profeta Isaías. Isaías capítulo 7. E aí Jesus foi trazendo ao coração as Escrituras.
Olha, ele é descendente da mulher, ele vai ser da tribo de Judá, da casa de Davi. Ele vai nascer da virgem. Capítulo 7, versículo 14, do livro do profeta Isaías. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel, capítulo 9, versículo 6, um menino, Isaías 9, 6. E aí Jesus vai discorrendo as escrituras para mostrar sobre o seu nascimento, a sua vida, como é que seriam as coisas. Vocês não leram, vocês não prestaram atenção, vocês tiraram conclusões erradas a partir de mim, a partir daquilo que estava escrito. Capítulo 9, versículo 6, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Depois do livro de Jonas, Miqueias, capítulo 5, ele vai nascer em Belém. Depois do livro do profeta Jonas, dos profetas menores, Miqueias, capítulo 5, versículo 2. E aí Jesus vem trazendo o ressurreto ao coração desses discípulos, vem trazendo a eles, vem ressignificando para eles tudo aquilo que eles leram, tudo aquilo que eles ouviram. Vocês não ouviram essas coisas? Ele será o Deus conosco. E aí você pergunta para aquela pessoa da religião que não acredita que Jesus é Deus. Ele não leu na Bíblia? Capítulo 5, versículo 2. E tu, Belém, Efrata, pequena demais para figurar como o grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Vocês não leram que ele nasceria numa cidade pequena em Belém, da Judéia? Isaías 52, versículo 13. Vocês não prestaram atenção? Que conclusões vocês tiraram? Quais foram as expectativas que vocês criaram? Quais foram as teorias que passaram pelo coração de vocês? Vocês não leram nas Escrituras? Porque Jesus tem que ressignificar tudo o que eles leram e tiraram suas teorias, suas expectativas e suas conclusões erradas. Eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e muito sublime, como pasmaram muitos à vista dele, pois o seu aspecto estava muito desfigurado, mais do que o outro qualquer, e a sua aparência mais do que dos outros filhos dos homens. Assim causará admiração nas nações, e os reis fecharão as suas bocas por causa dele. Porque aquilo que não lhe foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque ele foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, mas rejeitado entre os homens, homens de dores, que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado,
mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda perante os seus tosquiadores, ele não abriu a sua boca. Vocês não leram nas Escrituras? Vocês não perceberam isso? O que convinha de acontecer com o Cristo? Então, quais são as nossas conclusões, irmãos? Se o nosso mestre e salvador já nos disse que ele sofreria muito, foi perseguido, e nós que somos os seus servos, que não somos maiores do que o nosso Senhor, não seríamos também? Não passaríamos por nada? Então, quais são as nossas conclusões, as piores possíveis? E Jesus está ressignificando toda a Escritura. Para que um dia, quando João Batista visse Jesus, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O problema é que a gente quer as coisas do nosso jeito. E aí a gente não entendeu ainda que o do nosso jeito não funciona. Não dá certo. Um dia o homem tentou fazer isso. Morreu. Conclusão, morreu. E Jesus traz, ressignifica no coração deles as Escrituras. Vocês não leram de Moisés aos profetas? Lucas capítulo 24, versículo 32. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Você não percebia que aquele fogo, aquela brasinha que estava quase, aquele tição que estava fumegando, ele começou a arder dentro de nós? Ele começou a nos incomodar, ele começou a trabalhar no mais íntimo do nosso ser, da nossa vida. Você não percebeu que quando ele ia falando com a gente, aquilo ia ardendo dentro do nosso coração, porque aquilo ia nos incomodando de fato a nos trazer a uma realidade espiritual de vida? Aquilo foi nos reacendendo, aquilo que estava aos nossos olhos perdido. Aquilo foi nos trazendo a vida novamente ao nosso coração. Quando ardia o nosso coração, quando ele falava, nos expunha as Escrituras. Então esse é o tempo de mudança. Versículo 28 e 29. Do capítulo 24 de Lucas. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Eu não vou ficar com vocês aí. Vou seguir adiante aí na minha caminhada. Versículo 29. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia já declina, e entrou para ficar com eles. Hebreus, capítulo 13, versículo 1. Eles tinham isso dentro deles.
essa questão do estrangeiro, você não é de Jerusalém, não? Você não sabe o que está acontecendo? Essas questões da hospitalidade. Olha só, capítulo 13, versículo 1. Seja constante o amor fraternal. Não negligenciais a hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Versículo 16 do capítulo 13. Não negligenciais igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Versículo 20. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus o nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todo o sempre. Amém. Então essa hospitalidade fez com que eles recebessem Jesus em sua casa. Lembre-se de uma coisa. Jesus, ao falar dos fins dos dias, ele disse assim: quem der um copo de água a um dos meus pequenininhos, vocês me viram com fome, não me deram de comer. Tive sede, vocês não me deram de beber. Eu estava sem roupa, vocês não prepararam roupa para mim. E aí Jesus, ele diz que eles não viram os pequenininhos. Convidaram Jesus para ficar. Fica em casa. Jesus ficou. Capítulo 24 de Lucas, versículo 30. Quando Deus está renovando as nossas forças, quando Deus está nos fortalecendo, quando Ele está trabalhando o mais íntimo do nosso ser, aí você e eu vamos ficar impressionados, como nós vamos ver Deus em tudo. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo partido, lhes deu. Quando foi que eles entenderam quem era que estava com eles? Não foi quando Jesus colocou uma coluna de fogo para os guiar à noite. Não foi quando Jesus colocou uma nuvem para os proteger do sol. Foi quando eles sentaram numa mesa. Uma mesa só tem sentido se tiver gente para sentar nela. Um dia perguntaram para o irmão assim: por que o senhor tem uma mesa tão grande dessa aqui? E a mesa agora ficou pequena. A mesa está pequena. Mateus capítulo 14. Sentou à mesa, partiu o pão, abençoou. Mateus capítulo 14. E aí no versículo 31, a Bíblia nos diz que foram-lhe abertos os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Capítulo 14, versículo 17. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos.
E, tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Onde eles viram isso? Como é que eles perceberam quando Jesus sentou na mesa, partiu o pão, abençoou? Aí você nota que agora a vida espiritual dos discípulos do caminho, da aldeia de Emaús, eles conseguem ver Jesus no partir do pão, nas pequenas coisas da nossa vida, nas mais simples possíveis. Se você não vê Jesus, não é Deus mudando o mundo inteiro que você vai ver alguma coisa. Se você não vê Jesus na mesa, Deus podia inverter o mundo de ponta cabeça e você continuaria não o vendo. Lucas 24, versículo 33. Ardeu o coração, lembraram disso. Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Agora os discípulos que estavam voltando para casa, os discípulos que estão de retorno para Jerusalém, para serem testemunhas da ressurreição de Jesus. Aqueles que não criam mais no que ouviam, agora estão voltando para Jerusalém, para falar para aqueles irmãos que estão de portas fechadas, que eles o reconheceram no partir do pão. 2 Coríntios capítulo 5, para encerrarmos. Segundo Coríntios capítulo 5. Versículo 14. Não é o poder de Cristo que nos constrange a viver para Ele. 2 Coríntios 5,14. É o amor de Cristo. Não é o poder. Então não é no poder que você vai reconhecer Deus. É no amor. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então não é no poder que você vai reconhecer Deus. É o amor de Cristo que nos constrange a viver agora para Ele. Nós não vamos viver para Cristo porque Ele é poderoso. Nós vamos viver agora porque o seu amor nos constrangeu a isso. Aqueles que estavam voltando para casa decretaram falência espiritual, agora vão ser testemunhas da ressurreição de Jesus Cristo. Porque Jesus não apareceu para eles
resplandecente. Jesus não foi na casa do Pilatos. Pilatos, voltei. Não. Jesus foi conversando com eles. Por que vocês estão preocupados, filho? Por que vocês estão vivendo esses dias de incredulidade de vocês aí? Hã? Vocês não leem a Bíblia, não? E aí o reconheceram em algo simples. Uma mesa, o partir do pão. Que Deus nos abençoe. E trabalhe mesmo na nossa vida. Para que seja decretado a falência da sua vida espiritual. Porque enquanto você achar que você sabe das coisas, que você conclui as coisas, que você é como o que observa, compara, conclui. Isso é o cachorro. O cachorro faz isso. E aí ele estabelece o Deus dele, quem pode alimentar ele. Por isso que toda vez que você chega em casa, ele começa o culto para você alimentar ele. Você é o Deus dele. Isso é animal. Nós não vamos reconhecer Deus no poder. Nós vamos reconhecer Deus pelo seu amor, de partir o pão. Porque o amor de Cristo é que nos constrange agora a viver por Ele. Enquanto a nossa relação for de poder, nossa vida vai ser muito complicada. Então, vira e mexe, nós vamos estar em crise. E a nossa crise será uma crise de poder. E não uma crise do amor de Cristo derramado que nos constrange a não viver mais segundo o que eu quero ou o que penso. Como é que vocês reconheceram ele? Que sinal que ele fez? Quantos anjos estavam lá? Nenhum. Ele só partiu o pão. Que Deus nos abençoe. E aí vai se cumprir aquilo que está escrito no livro de Provérbios. Reconhece-o em todos os seus caminhos. Reconhecê-lo em todos os nossos caminhos.